Olá pessoal, estamos começando hoje mais um programa Diga Sim à Vida com o Dr. Antônio Maspoli. Douglas, é um prazer estar aqui, é um prazer estar com você. E hoje o nosso desafio é compreender como os nossos pensamentos afetam as nossas emoções e podem nos tornar otimistas ou pessimistas. E nós escolhemos um desafio hoje para você. O desafio é revelar um segredo que vai mudar a sua vida. É como vencer os pensamentos pessimistas, ou melhor, como transformar os pensamentos pessimistas e mudar a sua forma de sentir e de agir diante da vida. Seja bem-vindo. Dr. Maspoli, como compreender esses pensamentos pessimistas? Qual o primeiro passo? O primeiro passo é distinguir pensamentos, emoções e sentimentos, porque parecem misturados, mas eles não são a mesma coisa. E nós damos muito poder ao pensamento na nossa cultura. Na cultura brasileira, o pensamento tem uma força mágica. A pessoa pensa que porque ela imagina e pensa alguma coisa, aquilo vai acontecer. Agora você imagina alguém que pensa algo negativo e acredita que aquilo vai acontecer. Então eu atendo pessoas, por exemplo, que entram no avião e fecham os olhos e imagina que o avião vai cair. Ou ela está indo para a casa do pai e ela fecha os olhos e imagina que o pai está infartando. Douglas, isso é um inferno para a pessoa, é uma coisa terrível. Então vamos distinguir então pensamento, emoção e sentimento? Sim, qual a diferença? Porque para mim era tudo uma coisa só, é muito misturado, então distinguir vai nos ajudar muito. Vai. A primeira coisa que eu queria esclarecer para você, vamos usar o modelo computacional, que é a mente como um software. Então, pense na mente como um software, um programa, qualquer programa, um aplicativo. Você sabe que se você mudar uma vírgula no aplicativo, você muda o programa inteiro. Então, o pensamento, na verdade, ele é introjetado, porque o pensamento é a linguagem. Há uma fase do desenvolvimento infantil que a criança, inclusive, fala sozinha. Por quê? Porque ela fica ouvindo o que a mãe fala, o que o pai fala, o que o avô fala, o que o tio fala, o que a babá fala, o que o cuidador fala, o que o amiguinho fala no play, e depois ela fica repetindo isso para introjetar, é incorporar, é como se ela estivesse alimentando o software com a linguagem. Então o pensamento é só linguagem, não é emoção. Então nós vamos reproduzir o que a gente ouviu ao longo da nossa vida? Isso, nós vamos voltar. Fica um hábito de reproduzir isso aí? Fica, nós vamos tratar isso mais na frente. Mas eu queria agora falar da emoção, porque a gente já entendeu que o pensamento é a linguagem. Sim. Agora, a emoção é uma descarga visceral que pode ser causada por um estímulo externo, que pode ser causada, por exemplo, por um toque. Se eu tocar aqui em você, você vai sentir o meu toque. Isso aqui vai gerar uma sensação. Mas a emoção também pode ser sentida, pode ser produzida pelos pensamentos. E é sobre isso que a gente vai tratar. Porque os pensamentos, eles tanto podem levantar uma pessoa e deixá-la otimista, feliz, saudável, quanto eles podem ser devastadores e não só entristecer, mas até deprimir. Eu vou usar uma imagem, uma metáfora, que vai esclarecer isso para todos nós. Primeiro, vamos lá. A mente, ela não distingue muito o que é realidade do que é sonho, do que é fantasia. Então ela se alimenta facilmente das coisas. Se você se colocar diante de um espelho e fingir que está sorrindo, a mente vai ler que você está sorrindo e você vai sorrir. Que você está feliz Se você está feliz. e continua nesse E processo. continua nesse processo. Se você se colocar diante do espelho e fingir que está chorando e movimentar os mesmos 48 músculos que faz você sorrir para você chorar, você vai chorar. Essa é a técnica que os atores usam para chorar e para sorrir, não é? Então, tanto o pensamento pode gerar emoção, quanto o corpo pode gerar emoção. Mas a emoção não é o pensamento. E você não é nem o pensamento, nem a emoção. E o sentimento já é uma emoção mais duradoura. Eu geralmente comparo o sentimento e a emoção, para as pessoas entenderem, com paixão e amor. O que é a paixão? Paixão é algo avassalador, não é? A paixão é irracional, é de curta duração e é intensa.
Já o sentimento, ele é de média intensidade, ele não é tão avassalador, mas ele é de longa duração. Então, o que distingue a emoção do sentimento é a duração. Agora, o pensamento tanto pode gerar emoção, quanto a emoção pode gerar o sentimento, e hoje o cientista, o maior neurocientista do mundo, que é Antônio Damasio, ele faz o caminho inverso. Ele diz que os sentimentos podem gerar emoção e vice-versa, e a emoção e os sentimentos podem gerar pensamentos, que, voltando para o nosso tema, podem ser pensamentos positivos e construidores, ou pessimistas e devastadores, e é isso que a gente quer mudar. Doutor, então nessa comparação da paixão e do amor, a emoção é essa paixão. Isso, perfeito. E o sentimento, que é mais duradouro, seria o amor. Sim. O pensamento é essa comunicação silenciosa, essa conversa interna. Isso? Esse diálogo consigo mesmo. Esse diálogo consigo mesmo. Mas aí o senhor falou que nós não somos nem os nossos pensamentos, não somos as nossas emoções e nem somos os nossos sentimentos. O que nós somos, então? De verdade, né? O que a gente pode fazer e eu dou uma risada com essa pergunta, porque ela parece abstrata, mas não é. Mas vamos seguir aqui o meu raciocínio. Durante a nossa primeira infância, especialmente os 2 primeiros anos, até os 3 anos, às vezes até os 4, dependendo da pessoa, nós não temos consciência de nada. E nós temos emoções, sentimentos e paixões, mas nós não temos consciência, e nós já existimos, não é? E dentro do nosso sistema de crenças, eu participo do sistema de crença cristão idealista, judaico-cristão, nós cremos numa vida, numa consciência após esta existência, não é? Eu colocaria assim, para não trazer para um discurso religioso. Então, nós cremos numa consciência após essa existência. Então, se existe uma consciência antes da existência, na infância, e existe durante a existência, e existe depois, então existe uma instância em nós que não é nem emoção, nem pensamento, nem sentimento. É a vontade. A vontade. É a nossa vontade. A nossa vontade, ela é distinta dos pensamentos, distinta das emoções e distinta do sentimento. E essa é a chave que a gente precisa compreender para poder virar e transformar pensamentos destrutivos, pessimistas, negativos em pensamentos saudáveis. A vontade seria algo, então, que nós temos controle? É isso? É perfeito. A vontade mesmo no deprimido, que pode ser um tema de um outro programa, Douglas, a vontade ela é autônoma. Tá. Nem no deprimido ela está afetada de forma tão devastadora. Ótimo, ainda bem, né? Tem a parte de nós que podemos determinar, escolher o que queremos para a nossa vida. É aquilo que, na verdade, quando se fala de espírito, de alma, de coração nos textos sagrados, está se falando da vontade, que é a capacidade de autodeterminação do ser humano, né? É muito interessante. É muito profundo. É possível a gente poder mapear esses pensamentos? Sim, é possível. Eu queria dar uma sugestão, não é? Para que você aprenda a mapeá-los para compreendê-los. Então, a primeira sugestão anote seus pensamentos, sejam eles bons ou ruins. Essa é a primeira sugestão. Por quê? Porque se eles ficarem fechados dentro da sua mente e você só dialogar consigo mesmo e dialogar só com seus pensamentos, sejam eles bons ou ruins, você vai se sentir num labirinto. A sua vida vai se tornar repetitiva, suas relações vão se tornando repetitivas, suas ações vão se tornando repetitivas. Se forem de sofrimento, serão repetitivas para o sofrimento. Isso é danoso, né? Se repete, então. Se repete. Se fica aquilo ali interno, ele vai ficar se preso. Você fica preso. E aí, vamos lá. Como é que a gente faz para compreender, para mapear? A primeira pergunta que você deve fazer é: o que eu estou sentindo antes daquela enxurrada de pensamentos pessimistas, negativistas e autodestrutivos? Como é que eu estava? Eu estava bem? Eu acordei bem? Eu estava em paz? Eu estava tranquilo? Eu estava seguro? Essa é a pergunta. Tentar achar a causa?
como esses pensamentos são produzidos? Mas é uma causa, eu estou tentando relacionar com sentimento e emoção. Como eu estou sentindo antes de começar os pensamentos? Bom, aí que pensamento veio? E aí tem que anotar para não perder. Porque como eles são compulsivos, obsessivos e autônomos, quando eles vêm, é como se você fosse incorporado por um espírito mesmo. Alguns acham até que são, eu não acho, eu acho que são um pensamento puro. É possível que tenha incorporação de espírito, mas não neste caso específico. Então a pessoa é tomada. Então o que você estava sentindo? E o que você pensou? E aí quando surgia essa pergunta, o que eu comecei a pensar? Anote. Porque aí você vai pensar, geralmente, que você é feio, você é baixo, você é gordo, você é mau, você é fracassado, você não é amado, você é rejeitado, tudo que você faz dá errado. E quando termina este fluxo de pensamentos pessimistas, aí vem a outra pergunta: o que eles deixaram? Os pais da igreja, eles tinham umas imagens muito bonitas para a vida. Então ele dizia, você sabe se foi visitado por Deus ou pelo demônio, depois que Deus ou o demônio vai embora. A sensação que fica. E aí a pergunta que você deve fazer é, que sensação, que emoção, que sentimentos esses pensamentos deixaram? E escrever. Então escrever como você estava antes, na primeira coluna, eu pegaria 3 colunas, como eu estou, o que eu pensei e como eu fiquei. Fazer esse registro cotidiano, pelo menos durante 30 dias. Não é um trabalho mágico, é trabalho duro. Fazer um registro cotidiano de como eu estava, o que eu pensei e o que aqueles pensamentos geraram e deixaram em mim. Que sensações, que emoções, que sentimentos. Porque às vezes eles deixam tendências autodestrutivas, deixam imagens autodestrutivas, deixam às vezes até imagens de suicídio e às vezes deixa a pessoa muito deprimida. E eu volto a falar, não se assuste, são só pensamentos, eles não têm poder nenhum sobre você. Quem tem poder sobre você é Deus e a sua própria vontade. Nossa, é incrível, né? Então, o exercício é anotar os pensamentos antes. Antes, como estava se sentindo, é o sentimento, como você estava. Estava antes de acontecer. Isso. Para anotar até os acontecimentos que a pessoa fez, a atitude que a pessoa fez também. Uma espécie de diário. E no durante, é uma sensação, é aquilo que o Jung fala do complexo, que vem algo e te toma sua mente e invade. Você não está nem pensando, você está dirigindo, você está andando na rua e veio algo que entrou na sua cabeça. São né? Autônomos, né? E também anotar depois qual a sensação, como é que você se sentiu algo vitorioso, fortalecido, ou se sentiu fracassado, mal amado. Ou se os pensamentos trouxeram energia ou se roubaram energia. Eu sou muito brincalhão, essa observação a gente faz para as pessoas com quem a gente se relaciona também, sabe, Douglas? Porque tem pessoas que vêm para nós e roubam toda essa energia. Nossa, isso é interessante. Isso aí tem que fazer um episódio só disso. Tem que fazer só disso. Tem gente que chega e rouba e tem gente... rouba. E quando a pessoa vai embora, você sente como se tivesse sido vampirizado. Afeta mesmo a gente? Afeta mesmo, Então a gente afeta e é afetado. E tem pessoas que vêm e trazem a energia. Legal. Né? Isso a gente percebe, é uma observação que a gente faz no cotidiano, da clínica, das relações humanas. É um autoconhecimento, a aula. O MASP é autoconhecimento puro. Mestre, agora nos apresenta a solução. Como fazer para superar o pessimismo? Sim. Eu preciso retomar como esses pensamentos são construídos para poder resolvê-los, né? Então vamos lá. Quais são as dicas que o senhor... As dicas. Primeiro eu quero tentar dizer de novo como eles são construídos. Eles são construídos na fala que a criança escuta sobre ela. Se os adultos que cuidam daquela criança, que são os pais, os avós, os cuidadores, enfim, dizem, você é burra, você não vale nada, você é incapaz, ou naquelas famílias que é normal dizer assim, não, você é estúpido porque puxou a mãe, você não vai a lugar nenhum porque puxou o pai. Você imagina uma criança de 3, 4, 5, 6 anos ouvindo isso de um adulto. É como se ele estivesse ouvindo a voz de Deus. Ele vai acreditar nisso. E essa voz ela vai ficar introjetada dentro dele e vai funcionar como um disco furado. Vai ficar repetindo, você não vale nada,
você não vai conseguir, você não tem capacidade, você não tem força, você é um fracassado, você é mau. São muitos não que a criança escuta, não. Mas a criança só escuta não, Douglas. Então a pergunta agora é, como transformar isso? Né? Acho que essa é a pergunta. Verdade. Como vencer os pensamentos pessimistas, negativos, autodestrutivos? A primeira dica que eu queria dar é: encontre novas possibilidades para eles. Não tente vencê-los. Não tente vencê-los. As pessoas sofrem muito e perdem muito tempo tentando enfrentar esses pensamentos. Mas pensamentos são sinapses, é como um fio que liga uma tomada a outra. Aquilo é uma corrente elétrica de sinapse mesmo, de neurônios. Então aquilo está estabelecido na pessoa. Ela não tem como mudar enfrentando. Ela tem como mudar criando novos caminhos, novas sinapses. Uma sugestão que eu dou é usar o si. Quando você estiver lá no seu estado emocional e vier um pensamento, mas você não vai conseguir, o que você tem que fazer não é enfrentar isso. É pensar, e se este pensamento for errado? E se esse pensamento não for verdadeiro? Quando vier um pensamento e disser assim, você é um fracassado, você perguntar de novo, opa, eu estou ouvindo o pensamento, por isso que tem que anotar lá atrás. E se este pensamento não for correto? E se eu não for um fracassado? Então você tem que começar a duvidar dos pensamentos pessimistas. Essa é a primeira etapa. E se não for assim? E se eu tentar e conseguir? Ah, mas eu quero falar, eu sou muito tímido e eu gostaria de me relacionar com uma garota ou com um garoto e eu não sei como chegar. Não, e se eu tentar? Eu quero empreender e se der tudo errado? E aí você pergunta, mas e se não der? Eu quero viajar, mas eu tenho medo e pode ser que aconteça um assalto e eu esteja assaltado, sim. Aí a pergunta é, mas e se não acontecer? Porque quando você coloca o e se, a própria mente começa a trabalhar para criar uma nova sinapse, um novo caminho, uma nova resposta. Eu acho que essa é a primeira dica. Então, que você quebra a força do pensamento com o si. Essas novas possibilidades, na realidade, você está construindo novas conexões, novas sinapses através do si. Desse si. Você vai duvidar, você não vai confrontar o pensamento, você vai duvidar. Não vai fingir que não existe também, não é negar que não existe. Não. É você mostrar novas possibilidades. Não, até aqui eu pensei assim, mas e se não for assim? E a nossa segunda dica, qual que é? A nossa segunda dica, eu sou muito apaixonado por ela, porque ela é usada hoje pelas grandes universidades do mundo, por exemplo, no modo Harvard de ser feliz, que é o curso que tem maior procura em Harvard hoje, tem 2.000 pessoas esperando todo ano, e é usado também para treinar as forças de elites e os maiores executivos do mundo, que é o diálogo interno, que foi um trabalho desenvolvido por Milton Erickson. Eu queria falar sobre o Milton Erickson em homenagem a ele. O Milton Erickson, ele teve dupla poliomielite, isso quando não havia o tratamento para poliomielite. Então, vamos lá, quando tem a pandemia da polio no mundo, que seria o coronavírus da época, Milton Erickson, com 17 anos, teve a primeira contaminação, ficou em estado de coma, quase morreu. Quando ele foi para casa, que ele teve alta, meses depois, ele teve a segunda contaminação e teve dupla poliomielite. O diagnóstico era ou morte, você sabe disso, ou então danos cerebrais, danos físicos, né? Muitos ficaram tetraplégicos, paraplégicos, perderam movimento, capacidade cognitiva de falar. E os médicos deram esse diagnóstico para ele. Falaram assim, olha, o que você tem daqui para frente é agradecer porque você sobreviveu. E ele parou e pensou, não, se eu estou vivo, eu ainda tenho muitas possibilidades. E aí ele começou a conversar com ele. O diagnóstico é esse, é verdadeiro, mas eu estou vivo, então eu posso, a partir de onde eu estou, fazer fisioterapia, eu posso, a partir de onde eu estou, reconstruir a minha vida. E ele foi conversando, ele conversava com ele antes de dormir e ao acordar. Antes de abrir os olhos, ele parava e pensava, eu estou deitado.
mas eu posso fazer fisioterapia e recuperar alguns movimentos, porque eu não tinha movimento nenhum. Eu ainda tenho capacidade cognitiva, então eu posso desenvolver isso. Eu ainda tenho memória, eu posso desenvolver isso. Eu ainda tenho visão, eu posso desenvolver isso. Resultado, ele começou a conversar e a se convencer de que o diagnóstico não era aquele, de que ele poderia sobreviver e seguir em frente. E ele se tornou um dos maiores psiquiatras do século XX, desenvolveu o trans-ericksoniano, que é uma conversa que eu tenho comigo mesmo. Então, depois do e se, não é? A primeira coisa é, e se não for assim? Então eu posso dizer assim, olha, mas eu posso criar uma empresa e a empresa pode dar certo, porque eu tenho essa capacidade. Eu posso não reconhecer, mas eu tenho. Eu posso entrar num novo relacionamento e fazer tudo diferente. Eu já sei como não deu certo, mas agora eu posso tentar acomodar. E eu posso enfrentar essa realidade e aprender com tudo isso, e aí é conversar consigo mesmo. Geralmente eu sou muito prático, você sabe disso, eu dou também uma sugestão. Qual é a sugestão que eu dou? Escreva, responda 3 perguntas. Primeiro, quem você imagina que Deus pensa que você é? Quem você imagina que os seus amigos pensam que você é? E quem você mesmo imagina que você é? Escreva isso. Descreva com toda a clareza, com toda a frieza, com todo o pessimismo que você é capaz de produzir. Às vezes dá bem diferente. É. Dá bem diferente, né? Dá. E aí, como é que vai fazer? Se estamos falando da mesma pessoa, só que de 3 pontos de vista diferentes. Pode dar bem diferente. O que fazer aí com esse... Isso, boa pergunta, Douglas. Primeira coisa que você vai fazer, aí eu vou sugerir eu estou sugerindo 3 etapas. A primeira etapa é descreva quem você imagina que Deus imagina que você é. Não é o que Deus pensa, é o que você imagina dele. Quem você imagina que os seus amigos imaginam que você é. E o terceiro é quem você imagina que você é. Descreva isso. Depois, a segunda etapa é alinhe isso. Se o retrato for positivo ou negativo, não importa. Geralmente é negativo. Eu já pedi para mais de 2.000 pessoas fazerem esse exercício na clínica e o resultado é negativo. E aí qual é a terceira etapa? É reescrever este autorretrato de um ponto de vista saudável, feliz, positivo e otimista. E eu peço para as pessoas transformarem este terceiro retrato numa reza, numa oração. Era isso que eu ia perguntar. Se a oração, podemos usar isso na oração porque é um cristão? Na oração, isso, na reza. Interna, reza. Na sua religião você pega essa terceira... Na primeira etapa você vai se mapear com esses 3 perguntas, com essas 3 perguntas. Na segunda você vai alinhar e ter um autorretrato, que pode ser muito negativo. E na terceira, aonde tiver um verbo de impossibilidade, de negação, de impotência, de procrastinação, onde tem não posso, eu posso. Onde tem não sou, eu sou. Entende? Onde tem lá eu sou triste, você vai substituir eu sou alegre. E você vai transformar isso numa oração para orar como Milton Erickson antes de dormir e ao acordar. Eu já fiz isso com mais de 2.000 pessoas com resultados extraordinários. Então parece, você está tentando dizer que é possível mudarmos a nossa realidade exterior se mudarmos a nossa realidade interior? É isso que eu estou falando. É por isso que eu usei a imagem do software. Sabe qual era a imagem que o Milton Erickson tinha? Ele comemorava cada pequena mudança. Quando ele conseguiu mexer o dedo do pé, ele comemorou. Quando ele conseguiu ficar sentado, ele comemorou. Porque ele pensava assim, a minha mente é como um software. Se mudar uma vírgula, esta vírgula pode mudar muita coisa. Muito legal. Então, se você mudar um pensamento aqui dentro, basta mudar você já começou uma grande mudança na sua vida. Pode acreditar que é verdade. O terceiro ponto, que na verdade é a imaginação ativa, né? A imaginação ativa foi muito usada por Jung, especialmente no livro Vermelho, e foi usada na clínica para transformar seus pacientes. Veja bem, eu vou falar aqui novamente, a mente ela não distingue o sonho, a realidade da fantasia. Isso também pode ser até um tema de uma outra entrevista, não é? Interessante.
É muito interessante. Porque não distingue mesmo. Olha bem, se você sonhar que você está correndo, você vai acordar ofegante e cansado. Não é? E funciona, porque as pessoas elas têm mercado muito para fantasia. Então a gente pode usar também criar essas fantasias para resolver problema, para ser curado. Isso, é isso que eu queria apontar. Você foi em cima, você foi preciso. Por quê? Porque você pode usar a sua capacidade de gerar fantasias negativas para gerar fantasias positivas e que solucionem problemas. Então, o Jung, ele fazia com que o paciente se imaginasse na situação que solucionava o problema. E eu vou pedir licença para contar uma história de uma paciente minha. Essa paciente foi criada por uma mãe esquizofrênica e uma avó esquizofrênica, e ela sofreu muitos abusos. Para você ter uma ideia, elas ameaçavam de matá-la, isso com 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos de idade, e o pior castigo que ela sofria era ser aprisionada dentro de um banheiro. Sabe aquelas casas que o banheiro fica fora? Ela morava numa roça, numa fazenda, e com 6 anos de idade, a avó e a mãe, quando ela fazia alguma coisa errada, aprisionava ela a noite inteira no banheiro escuro. Nossa. E ela ficava chorando, gritando, chamando pelo pai. E ela viveu com essa imagem, essa foi a imagem mais marcante da vida dela. E quando ela traz isso para a clínica, eu falo para ela, depois de ouvi-la e fazer todo aquele trabalho que você conhece, eu falo para ela assim: você está preparada para sair desse banheiro? E o pai tinha morrido. E era pior, porque o pai morreu quando ela tinha 8 anos, então ela se sentiu desamparada, abandonada, só. E aí ela diz: eu estou. E aí eu falei para ela: então nós vamos voltar àquele banheiro. E fizemos o transericksoniano, ela reviveu aquela situação de pânico, de dor, de sofrimento, de desespero. E aí eu falei: quem você gostaria de imaginar tirando você daí? Ela falou: eu gostaria de imaginar Deus. Então, feche os seus olhos e imagine Deus abrindo Jesus abrindo a porta do banheiro, entrando e pegando na sua mão e tirando você daí. Nós fizemos isso algumas vezes. Douglas resolveu totalmente o problema. Por quê? Porque criou uma nova imagem, criou uma nova fantasia, criou uma nova sinapse. Então, ela passou a viver a vida dela com essa lembrança, e isso se tornou algo real. Isso quer dizer isso, que ela continuou vivendo no banheiro. Vivendo no banheiro, a vida toda presa no banheiro. Presa no banheiro. Por mais que ela tenha saído do espaço do banheiro, mas a vida dela, a metáfora que continua isso simboliza a vida dela. Isso até aquele dia em que ela pôde... ressignificou, ajudou a ressignificar. Ressignifiquei com a imaginação ativa. Na verdade, eu usei a própria capacidade que a mente dela tem de autocura para tirá-la daquela situação. Então, vamos dizer assim, naquelas situações em que você fracassou, projete na sua mente você reconstruindo. Volte àquela situação traumática, aquela situação de sofrimento, aquela situação que gerou todo o pessimismo, não para sofrer, não para se autoflagelar ou se martirizar, mas para reconstruir. Como é que você vai reconstruir? Você vai se imaginar dentro daquela situação, mudando aquela situação. E como a mente é livre e à vontade também, você pode dar o destino que quiser. Dá um desfecho feliz na história. Tinha um programa na TV Globo que chamava Você Decide. E que fala que você decide o final. Então é isso. E ele sempre gravava possibilidades. Gostei. Então dá novas possibilidades. Eu acho que nós vamos encerrar essa conversa de hoje. Nós vamos continuar outra na próxima semana, mas a de hoje eu queria encerrar com essa sua frase. Porque se você pensa que pode, ou você pensa que não pode, igualmente você tem razão nas duas afirmações. Então você pode substituir pensar que não pode por pensar que pode e continuar uma vida melhor. Então você decide, né? Você decide. Pessoal, se você gostou do programa, está gostando, dá um like, curte, comenta, compartilha. Na próxima semana vai ter mais o programa Diga Sim com a Vida com o Dr. Mascoli. Muito obrigado, Douglas. Obrigado a você que nos assiste. Nós estamos aqui para servi-lo.